Então, Valdeci, como a gente estava falando na semana passada, hoje nós vamos trabalhar a carta que Paulo escreveu para a igreja em Éfeso, tá? Efésios. Nós vamos ver sobre essa carta que Paulo escreveu, que também é uma carta muito conhecida, muito usada, principalmente no nosso meio pentecostal. É uma carta que é muito bem trabalhada, a carta aos Efésios. Eu disse no finalzinho da aula da semana passada, e a gente acabou optando por não interromper o assunto ou falar um pouquinho e depois ter que retomar, mas eu estava dizendo no final da aula passada que, sem dúvidas, Romanos, como a gente já estudou, é a maior de todas as cartas, de todas as obras escritas pelo apóstolo Paulo, tá? E Efésios é também, sem dúvida, a segunda obra mais importante de Paulo, tá? Não por um acaso, Efésios é conhecida como a rainha das epístolas, tamanha importância que ela tem. Assim como Romanos, a gente falou bastante sobre a importância teológica, histórica de Romanos, como Romanos influenciou a vida de grandes homens, de pessoas que revolucionaram o seu tempo, marcaram a sua geração, e Efésios também não fica atrás, tá? Efésios é conhecida como a epístola da batalha espiritual, a rainha das epístolas, e nela Paulo também, assim como nas demais outras, trabalha assuntos importantíssimos, sejam de caráter sistemático, seja de caráter mais geral, tá? De maneira mais prática, porém, fato é que Paulo trabalha grandes e importantes temas da nossa fé. E nesse capítulo, na aula de hoje, tá? Para quem está acompanhando no livro, nós veremos a importância da prática do que nós chamamos de devocional, tá? Devocional de oração para a vida cristã. Como Paulo trabalhou com maestria questões relacionadas, por exemplo, ao valor da unidade, né? E nós vamos finalizar, e não poderíamos deixar de falar sobre o grande tema de Efésios, que é a batalha espiritual. Vamos avançando aí, portanto. Vamos começar falando agora sobre a data, o local da escrita, o destinatário, a igreja em Éfeso, tá? O título aos Efésios é tirado das palavras contidas na própria saudação que Paulo ele tradicionalmente usava, tá? Em suas cartas e epístolas. Aos Efésios não foi diferente, tá? Paulo citou o seu nome 2 vezes como autor dessa epístola. Portanto, não resta dúvidas que foi ele o autor. E é um assunto que não se questiona, tá? A autoria de Paulo em relação à carta aos Efésios. Só um minutinho. Ai, meu Deus do céu, liguei o ar aqui, vou até tentar jogar para cima, o vento vem aqui, eu começo a espirrar. Pronto, desculpa. Vamos lá. Logo no primeiro versículo da epístola, a gente já percebe claramente a autoria dessa carta tão grandiosa. Efésios capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus,
aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Efésios capítulo 3, versículo 1. Se atentem aí, quem estiver anotando, tome nota, tá? Se atentem aí para os textos. Alguns eu mesmo vou ler, outros eu gosto da participação de vocês, aí eu peço para ler, tá bom? Mas se atentem aí, anote quem estiver anotando, quem estiver com o livro grife. Efésios capítulo 3, versículo 1 diz assim: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Tá bom? Então fica clara a autoria paulina dessa epístola. Tá bom? Vamos avançando aqui. Um assunto interessante que Paulo trabalha na carta aos Efésios é sobre a oração. E eu coloco no livro para vocês que Paulo, ele era um homem de oração. E praticamente em todas as suas cartas, Paulo começa dizendo que está orando em favor dos destinatários. Ou seja, Paulo era um homem com uma vida de oração. Em sua primeira carta escrita, que é a carta aos Tessalonicenses, o conselho dele é: orai sem cessar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. E é interessante que em Efésios, a carta que estamos estudando, Paulo ele apresenta uma série de benefícios de quem decide ter uma vida de oração. E ele trabalha esses benefícios, resumindo eles aqui, como um fortalecimento espiritual, como um fortalecimento de poder. Então, quem ora, na visão de Paulo, é revestido com um poder espiritual. Então, fica aqui o meu conselho para você: ore e seja fortalecido espiritualmente. Ore e tenha na sua vida esse revestimento de poder. Quando eu devo orar, professor Tiago? Segundo Paulo, em Tessalonicenses 5,17, 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Esse é o conselho de Paulo. E na carta aos Efésios, ele trabalha isso muito bem. E nós temos repetido isso nessa matéria. Paulo, ele foi alguém, nós falamos isso também na aula passada, que ensinou não apenas no campo da teoria. Paulo, ele ensinou também na prática, isto é, ele dava exemplo, ou seja, o discurso de Paulo estava alinhado totalmente com a sua conduta, e a sua conduta estava alinhada com maestria com o seu discurso. Aquilo que Paulo ensinava, ele vivia. Aquilo que Paulo pregava, ele vivia. Paulo não foi apenas um teórico, ele dava exemplo. E no campo da oração, eu digo a vocês que ele é um homem de oração exatamente por esse fator, pois ele deu exemplo, orando, clamando, intercedendo a Deus pelas igrejas, pedindo a Deus pelos crentes, sempre diante de Deus em oração. Portanto, Paulo não apenas nos ensina a teoria sobre esse assunto tão importante chamado oração, mas também nos ensina com a sua própria vida, com seus exemplos e com a sua conduta. Maravilha? Vamos agora avançando aí, ainda falando da Epístola aos Efésios. Nós vamos agora falar de um outro assunto que Paulo também, ele trabalha muito bem, com maestria, eu diria, que é a unidade em Cristo. Tá?
No capítulo 2 de Efésios, Paulo promove a unidade por meio de Cristo, ou de seu corpo. O apóstolo Paulo, gente, ele deixa claro que Cristo, por sua obra expiatória na cruz, por seu sacrifício, por intermédio da sua entrega na cruz e de seu sacrifício perfeito, também pela ação direta do Espírito Santo, Deus une todos os homens, línguas, nações e raças. E aí ele sempre traz essa particularidade, sejam gentios ou judeus. Judeus ou gentios andam em unidade diante de Deus por intermédio do sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário e pela ação direta do seu Espírito Santo. No livro eu coloco para vocês uma tabela, tá, da vida velha e da vida nova, né, do velho homem e do novo homem, antes e depois de Cristo, tá? Nós andávamos como separados e excluídos, mas Paulo diz, agora vocês tiveram condições e oportunidade de chegar para perto do Salvador. Antes nós andávamos separados de Deus, agora nós estamos unidos no mesmo Espírito. Tá? Então não nos restam dúvidas de que a unidade de Deus com o homem está no sangue de Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário. Vejamos um texto que Paulo trabalha em Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha o que Paulo diz, Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estava longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Então, como eu disse, não nos restam dúvidas e trouxe aqui a base dessa ideia paulina impressa na carta aos Efésios, que a unidade de Deus com o homem está no sangue de Jesus. Vamos lá. Paulo também trabalha a unidade na família. A unidade na família. E vamos ver aqui um resumo sobre isso. Naturalmente que não dá para nos aprofundarmos, tá? Mas também não podemos deixar de ver. Aí eu, particularmente, estava estudando esse tópico numa pesquisa que estou fazendo, um outro livro que eu estou escrevendo, eu falo um pouco sobre família. Tá? E aí vim visitar esse texto, vim pesquisar sobre a importância da dinâmica familiar, né? Tendo Cristo como centro, tendo Deus como centro na família, como principal na família, mas aqui a gente vai falar um pouco, né? Eu sempre que posso deixo claro para vocês que alguns assuntos a gente tenta se aprofundar, mas nem todos dá. Porém é um assunto muito importante e também eu não posso deixar de tratá-lo com vocês. Tá joia? Então vamos lá, a unidade na família. A verdadeira unidade, gente, a unidade que nós chamamos
no âmbito da família, a unidade familiar, só é possível se o vínculo for o amor. O amor por parte do marido para com sua esposa, dos pais para com os filhos, formam de fato uma unidade familiar, que por certo refletirá em uma sociedade mais responsável, saudável. Haja vista que a família, ela é a célula mátria da sociedade, né? É o principal núcleo que compõe qualquer sociedade. Quando nós temos famílias adoecidas, por certo, isso vai refletir na sociedade, teremos uma sociedade não saudável, tá? Uma família adoecida resulta numa sociedade adoecida. Uma família saudável reflete uma sociedade que vai ser uma sociedade mais saudável em todos os aspectos. Isso aqui a gente não restringe apenas no ambiente espiritual, no ambiente de igreja, tá? Isso aqui é de modo amplo, de modo geral. Então, não poderíamos deixar de fora a harmonia dos pais e filhos, né? Aos pais é de fundamental importância ter um elo forte com seus filhos. Aos filhos, cabe a sensatez de obedecer aos seus pais, naturalmente que isso é dentro do princípio do amor, tá? Também é ponto aqui que a gente trabalha, tá? Então, a unidade familiar só será possível se o vínculo for o amor, tá? Seja no relacionamento familiar entre o casal ou na dinâmica paterna, tá certo? Então vamos lá, vamos avançando aqui. Como eu sempre digo a vocês, se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, só abrir o áudio, tá bom? Só abrir o áudio e perguntar. Às vezes eu esqueço de um tópico para o outro, de um assunto para o outro, de perguntar. Tem alguma dúvida, alguma pergunta? Mas vocês já estão acostumados, né? Basta abrir o áudio e perguntar. Tem gente... uma outra coisa, me lembrei. Às vezes, alguém, ao invés de abrir o áudio e perguntar, eu até entendo isso por educação, às vezes eu estou falando e tal, a pessoa não me interrompe, e aí faz aquele sinalzinho com a mão levantada, um recurso que tem aqui, né? Um recurso que tem aqui no Google Meet. Só que às vezes eu não vejo, porque daí fica os alunos aqui na tela e eu não reparo. Então, se você perceber que você usou esse recurso aí, né, de levantar a mão, e eu passei para outro assunto e não dei aqui o espaço para você participar, aí eu autorizo, eu dou aqui a liberdade para vocês de abrir o áudio e me interromper, tá bom? Que às vezes eu realmente não me atento, não vejo quando levanta a mãozinha assim. Vamos lá então, avançando aqui. Agora nós vamos para o capítulo 3, ainda estamos na unidade 2, tá? Na segunda unidade do nosso livro. Nós vamos falar agora sobre batalha espiritual, tá? E eu vou indicar um livro para vocês, tem alguns, mas esse
inclusive foi o primeiro que eu li esse ano. Eu vou indicar para vocês, certamente vocês irão conseguir entrar em contato com o autor, tá? Um livro muito bom sobre batalha espiritual e depois eu indico outros. Vou pedir só licença, que eu acabei não lembrando de pegar antes de começar a aula, então eu vou me levantar aqui para poder pegar o livro, tá bom? Eu queria indicá-lo para vocês. Eu tinha deixado ele ali. Acho que aqui no Facebook dá para ver, né? Deixei nesse montinho aqui no Google Meet tá um pouquinho menor. Mas eu acho que a Priscila deu uma organizada ali e não tá mais. Na hora do intervalo, quando a gente for retomar aqui a aula, naquele intervalinho que dá, eu dou mais uma procurada com calma ali, tá? Eu vou indicar ele para vocês, um livro muito bom, gostei muito de ler, livro nesse formato mais compactado, né, com 120 páginas mais ou menos, sobre batalha espiritual. Quem escreveu foi o pastor Ricardo Galindo. Tá? Para quem é de Taubaté, provavelmente conhece, ele foi muito tempo de Taubaté, pastor na cidade de Rio das Ostras, e escreveu um livro sobre Confrontando o Espírito de Jezabel. Tá? E ele trabalha muito essa questão da batalha espiritual. Tá? Eu vou indicar. Você pode pesquisar no Instagram, pr.ricardogalindo, você vai ver lá o perfil dele. Acredito que dê para comprar por lá, ele envia. Muito bom, muito bom. E também está salvo lá nos meus status, eu criei um status lá no meu Instagram sobre livros 2024, os livros que eu estou lendo, tá? Esse ano. Então eu coloco lá os livros que eu já li, que eu vou começar a ler. Você também pode ver essa indicação lá, tá joia? Gostei muito mesmo, de maneira muito clara, muito didática, ele trabalha essa questão da batalha espiritual. Mas vamos lá, vamos avançando aqui na nossa aula. Então, falando aqui sobre batalha espiritual, no capítulo 6 de Efésios, Paulo vai trabalhar com muita propriedade acerca da batalha espiritual. Aí ele vai falar sobre a armadura, vai dar um foco aqui forte sobre esse assunto, tá? Que eu acho que todo cristão deve entender, tá? Sobre batalha espiritual, até porque existem forças que transcendem a razão e a emoção, isto é, o natural. Tem coisas que são de fato espirituais. Eu não sou uma pessoa que fica espiritualizando tudo a todo momento, mas eu acredito nas questões espirituais. Eu acredito que existe um mundo
espiritual, que é tão real como o mundo físico que nós vivemos. O apóstolo Paulo, gente, deixa muito claro que essas forças só podem ser vencidas pelo cristão que estiver revestido com toda a armadura de Deus. E ele vai detalhar essa armadura. Tá? Como cristãos, nós enfrentamos lutas diárias. Isso não é segredo para ninguém. Tá? Sei que existem dificuldades que enfrentamos que são consequências diretas das nossas atitudes, das nossas decisões. Paulo conhecia bem esse campo de batalha, tá? E ele deixa claro, tá, que existem consequências, existem dificuldades que são resultado das nossas atitudes, mas também existem questões que estão ligadas diretamente a batalhas espirituais, a questões espirituais, tá? E aí Paulo, nesse particular, ele vai apresentar o que nós chamamos de revestimento espiritual, que seria como um recurso espiritual para a vida de todo cristão. E dentro desse conjunto que compõe esse revestimento espiritual, Paulo apresenta as armas do cristão. Para vencer no mundo espiritual, só se vence com essas armas, que ele apresenta ali no rol da armadura de Deus, né? Ele vai apresentar a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça, as sandálias do Evangelho da Paz, né? Uma série de recursos que compõem essa armadura, né? Que ele deixa claro que todo cristão deve se revestir para vencer as forças espirituais da maldade. Tá? Paulo conhecia bem esse campo de batalha e estava convencido de que o revestimento espiritual e os recursos espirituais são as armas do cristão para vencer as forças espirituais da maldade. E aí eu vou ler Efésios capítulo 6, versículo 12 para vocês. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a fala do apóstolo. Quando ele trabalha essa questão... Pastor, com licença, está na onde mesmo? O senhor acabou de ler Efésios? 6:12. Ah, tá, perfeito. Tá bom? Efésios capítulo 6, versículo 12. E aí, quando ele está falando sobre isso, o apóstolo fala das forças do mal que enfrentamos nesse campo de batalha. E eu apresento para vocês a ideia de Stott. Tá? Ele trabalha 3 características, né, dessas forças espirituais da maldade. John Stott trabalha 3 características. Tá aí no livro, mas eu vou reproduzir aqui para vocês. Stott diz: primeiro, eles são poderosos. Segundo, são malignos. Terceiro, são astutos. Então Stott trabalha essas 3 características das forças espirituais da maldade. E nós sabemos, né, que o adversário, ele tem poder, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Porém, a gente
a gente não brinca como alguns fazem com esse assunto. A gente não brinca. A gente reconhece que o nosso Deus tem todo o poder e no nome dele, com ele, nós vencemos. Agora, se a pessoa for fazer gracinha, como nós temos exemplo no livro de Atos, né, o endemoniado disse assim para um camarada que chegou com graça, né, fazendo gracinha, e disse assim: olha, eu esconjuro-te que saia em nome do Deus de Paulo. Quer dizer, ele foi expulsar um demônio lá e disse assim: ó, em nome do Deus de Paulo, eu estou mandando você sair. Aí o endemoniado falou assim: eu conheço Paulo, conheço o Deus de Paulo, mas você não tem autoridade não, né? Estou parafraseando aqui. E aí o camarada tomou, foi uma surra do endemoniado. Tá? Então a gente transita nesse assunto com muita cautela, com muito temor, a gente não brinca, tá? Como Stott trabalha. São seres poderosos, mas o nosso Deus, ele tem todo o poder. Né? São seres malignos, perversos, né? O próprio nome já diz, são seres demoníacos. E em terceiro lugar, são astutos, né? Eles armam ciladas, eles armam armadilhas para a pessoa cair. E aí Stott também ele trabalha uma coisa muito interessante, ele diz que o maligno, ele tem uma coisa que muito ser humano não tem, que é a paciência. Ele vem, como diz o sábio, com um sapatinho de algodão, isto é, com muita cautela, com muita paciência, e ele vai ali com paciência até conseguir alcançar o resultado que ele quer, que é naturalmente a queda. Tá? Então são seres astutos. Vamos lá então, avançando aí no nosso assunto. Agora, nós vamos falar propriamente dito sobre a armadura, tá? Que Paulo aborda lá no finalzinho da carta, no capítulo 6, como eu já li uma referência aqui para vocês. O apóstolo Paulo faz com que os crentes lá na igreja em Éfeso, eles entendessem a importância de se revestir dessa armadura, né? E o apóstolo Paulo também faz com que os cristãos entendam que pelo fato de viverem uma nova vida, lembra que eu falei para vocês o contraste da vida velha e da vida nova? Aí Paulo ele vai dizer assim, olha, o fato de vocês viverem uma nova vida em Cristo, tá? Significa que vocês entraram nesse campo de batalha espiritual. Não tem jeito, gente. Não tem jeito. Se entregou a Cristo, você entra nesse campo de batalha espiritual. Imediatamente Paulo vai começar a ensiná-los como vencer esse conflito contra as forças do mal. E aí ele apresenta o componente da armadura, tá? Eu vou compartilhar aqui com vocês. Inclusive, quando eu estava preparando a aula, eu falei isso acho que na primeira aula com vocês. Muita coisa que eu vou falando aqui, eu vou lembrando, inclusive do momento que eu estava produzindo conteúdo, escrevendo o livro, né? E esse foi um dos momentos porque essa arte da armadura, deixa eu tentar compartilhar aqui com vocês, calma aí. Essa arte não deu certo, deixa eu ver.
Aqui, pronto. Compartilhar. Tá aparecendo para vocês na tela? Alguém me ajuda, por favor? Apareceu para mim, pastor. Maravilha. Então tá aí, ó. A armadura de Deus. Aí, como eu estava falando, é muita coisa que eu vou ensinando vocês aqui, eu vou lembrando do momento que eu estava pesquisando, produzindo. E esse foi um dos momentos hoje. Quem preparou essa arte fui eu. É por isso que tá aí, ó, elaborado pelo autor. E preparei com muito carinho, naturalmente, para que o aluno, ao visualizar essa armadura que a gente chama desconstruída, né, peça por peça, ele pudesse ter uma visão clara, ampla e o mais fiel possível, tá? O mais fiel possível ao que de fato era, como era essa armadura, tá? Primeiro eu digo a vocês que essa armadura que Paulo descreve não foi da cabeça dele. Paulo está falando exatamente da armadura que o soldado romano usava, tá? Então, os componentes dessa armadura de fato existiam e foram usados, né, pelos soldados romanos, tá? Era a armadura completa de um soldado romano e Paulo descreve ela aqui. E é interessante que a armadura romana, né, foi desenhada, o designer dela foi todo pensado em ter uma performance maior no campo de batalha, para que o soldado romano pudesse ter maior êxito durante a batalha. E algo interessante é que, de maneira proposital, essa armadura perfeita, né, desenhada, pensando em todos os detalhes, em agilidade, proteção, eficiência, ela tem um ponto vulnerável, que foi deixado de maneira proposital, tá, para que se encaixasse dentro da estratégia de batalha romana. Qual foi o ponto vulnerável que foi deixado de maneira proposital nessa armadura? As costas do soldado, ela não tinha proteção. Por quê? Porque a estratégia de batalha, no campo de batalha, para os soldados romanos, era um lutando, protegendo as costas do outro. Então, no campo de batalha, nenhum soldado romano ficava desprotegido. O que Paulo está ensinando com a armadura de Deus é que no campo de batalha, na vida cristã, lembra que eu acabei de falar a vocês? Quando alguém aceita, entrega a sua vida a Jesus, Stott trabalha essa ideia, ele automaticamente entra nesse campo de batalha, e nesse campo de batalha Paulo está ensinando a igreja em Éfeso: ninguém deve lutar sozinho, um deve estar ali protegendo o outro. Um cristão protege o outro, um cristão está no campo de batalha lutando e protegendo o seu companheiro. Nós não podemos ser um exército que no campo de batalha mata um ao outro. Nós não podemos lutar contra o nosso próximo. Por isso que Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra o nosso próximo. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra as hostes espirituais da maldade. Então, neste campo de batalha, nós não matamos o nosso próximo, nós não atingimos o nosso irmão, nós não lutamos contra o nosso irmão. Ah, professor Tiago, mas o meu irmão me caluniou, mentiu, levantou calúnias contra a minha vida. A sua luta não é contra ele, a sua luta é contra o que está por trás disso, contra as questões espirituais, contra as hostes espirituais da maldade. No campo de batalha, Paulo ensina:
que nós devemos não apenas proteger um ao outro, mas também carregar a carga um do outro. Quem é forte ajuda o fraco. É a orientação de Paulo, tá? Eu espero que tenha dado para visualizar a armadura. Tá no livro, naturalmente, de vocês, tá bom? Eu acho fantástica essa ideia de Paulo de trazer a armadura romana com esse ensinamento, né, que a armadura traz consigo. Infelizmente tem uma frase que eu escutei ela há um tempo atrás, que diz que o único soldado, aliás, o único exército que os seus soldados lutam um contra os outros é o exército de Cristo. Mas Paulo está ensinando o contrário. Paulo está ensinando diferente. Paulo está ensinando que nesse campo de batalha que nós estamos, né, nós temos um inimigo em comum. Nós temos um adversário em comum, que Stott apresenta com as 3 características: poderosos, maligno e astutos. Tá? Alguém me ajuda, por favor? Aqui na minha tela não está aparecendo. Na de alguém está aparecendo ainda o tempinho que a gente tem antes de interromper? Na minha não está aparecendo não, pastor. Eu não sei não onde que eu... Pra mim também não. Não? Então tá bom. Então vamos embora. Vamos avançando aqui. Obrigado, tá? Vamos avançando agora. Começou 8h30, né? E agora é 8h15, então já tem 45 minutos. Não sei quanto tempo que é o tempo aqui. Acho que tem bastante tempo ainda. Certo. Acho que tem bastante tempo. Obrigado. Se eu não me engano, o Meet, o Google Meet, é 1h. Então tem bastante tempo ainda. Vamos lá. Agora nós vamos falar dos itens que compõem a armadura, tá? Vamos falar sobre os itens que compõem a armadura. Vou começar falando sobre deixa eu pegar a armadura aqui. Vou começar falando, deixa eu escolher um aqui para falar. Vou começar falando sobre cingindo-vos com a verdade, né? O cinto, o cinturão aí, né? Que eu até coloco para vocês na ilustração. Eu coloco a foto do cinto, né? E coloco assim, cinto igual verdade, porque a fala de Paulo é: cingindo-vos os lombos com a verdade. A primeira coisa que o soldado ocidental tinha que fazer era amarrar o cinto. Amarrar aquele cinto que eu mostrei para vocês na foto, né? Prendendo ele na túnica que eles usavam. Por que que o soldado fazia isso, gente? Para ele ter uma mobilidade maior, né? E liberdade nos movimentos. Então ele amarrava ali o cinto na túnica, né? Ficava preso e ele conseguia ter agilidade, mobilidade. Imagina um soldado no meio da batalha sem conseguir executar movimentos, né? Ter liberdade na sua locomoção, na sua mobilidade. Não daria certo. Então o cinto servia para isso. Assim como, olha que interessante, o cinto que o sacerdote usava servia para a mesma coisa. O sacerdote, dependendo da situação, ele precisava ter uma agilidade maior. Então ele prendia a sua túnica no cinto que ele usava e aquilo lhe propiciava
uma agilidade maior, tá? Então o cinto também servia para levar a espada, tá? De maneira muito parecida como é feita hoje em dia, como a gente geralmente costuma ver, inclusive em filmes. Tá? Então o cinto ele tinha essas duas funções, tá? A primeira era dar mobilidade, agilidade para o soldado e também para segurar ali, para ele poder levar a espada. Pastor, com licença. Diga. Acabou de aparecer a mensagem aqui dizendo que a chamada termina em 15 minutos. Então, tá, jóia. Então era então é 1 hora mesmo que tem. Isso, aí acabou de mostrar a notificação. A chamada em grupo gratuita tem um limite de 1 hora. Aí tá falando que termina em 15 minutos. Legal, obrigado, tá? Vamos lá. Sobre esse ponto, né, sobre a verdade que Paulo está trabalhando, usando a comparação aí do cinto, o cinturão que compõe a armadura romana, eu apresento o comentário de Mully. Tá? Quem está com o livro deve estar aí acompanhando, visualizando esse comentário que eu estou me referindo, mas eu vou reproduzir ele aqui. Na opinião de Mully, estar cingido com o cinto da verdade significa estar tranquilo e forte na realidade e simplicidade, pela graça de suas relações com o rei. Deixa eu sair aqui do WhatsApp, senão vai ficar fazendo esse barulho aqui. Eu deixei ele conectado para facilitar se precisasse mandar alguma coisa para vocês, mas aí atrapalha. Então deixa eu voltar aqui, tá? Na opinião de Mully, estar cingido com o cinto da verdade significa estar tranquilo e forte na realidade e simplicidade, tá? Pela graça. Isso aqui é um favor de Deus naturalmente, tá? De suas relações com o rei. Cingir os lombos com a verdade é o caráter capacitador da verdade, que se opõe à mentira. É isso então que Paulo está ensinando para a igreja em Éfeso, tá? Estar cingido, na opinião de Mully, e eu gostei muito dessa colocação, significa exatamente isso, tá? Lembrando vocês que muitas vezes Paulo vai trabalhar suas ideias usando esse recurso de contrapor, né, contrapondo os pontos. Exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Paulo, ele vai falar assim: o que roubava, não roube mais. Só que ele não para aí, já ensinei isso para vocês. Ele vai dizer assim: antes trabalhe. Então, para o ladrão deixar de ser ladrão, na ideia de Paulo, não basta parar de roubar. Ele precisa primeiro parar de roubar e depois trabalhar. Aí Paulo vai dizer assim: o que mentia, não minta mais. E ele não para aí. Ora, portanto, na ideia de Paulo, para o mentiroso deixar de ser mentiroso, não basta parar de mentir. Aí Paulo completa e diz: antes fale a verdade para com o seu próximo. Então o primeiro passo para o mentiroso deixar de mentir é parar de mentir. Mas Paulo diz: não pode ficar por aí. Você tem que fazer diferente. Percebem o contraponto? Aí ele vai dizer: antes comece a falar a verdade para o seu próximo, tá? Então, o que roubava não roube mais, antes trabalhe. O que mentia não minta mais, agora passe a falar a verdade, tá? Por isso eu gosto muito dessa ideia, dessa opinião de Mully, tá? Que cingir os lombos com a verdade
é o caráter capacitador da própria verdade, que se opõe à mentira. Vamos agora para a couraça da justiça, né? Vamos falar aí sobre a couraça, que era aquela parte que ficava aqui, né? Na região aqui do soldado. Tá? E Paulo, ele linka a couraça com a justiça. Tá? A couraça era a peça fundamental para o soldado. Por quê? Porque geralmente era a região mais visada. Então ali precisava de muita proteção. E também porque era onde ficavam os órgãos vitais. Essa couraça protegia o soldado, tá? Ali de ser atingido nos seus órgãos, os seus órgãos vitais. E aí tem também um comentário que eu coloco para vocês de Lopes, tá? Hernandes Dias Lopes, que ele diz que essa couraça representa uma vida devota e santa, no sentido moral, tá? Então, no sentido moral, na retidão moral, a couraça da justiça representa uma vida devota, isto é, dedicada a Deus e separada a Ele, né? E separada para Ele, melhor dizendo. Tá? Eu também gosto muito dessa ideia do Hernandes Dias Lopes, tá? E faço questão aqui de reproduzi-la para vocês. Ou seja, Paulo está falando aqui da maneira como o cristão deve se posicionar, tá? Qual o testemunho do cristão? Qual o posicionamento que um crente deve adotar? É sobre isso que Paulo está falando. Paulo apresenta a retidão que nós chamamos de posicional e moral em Cristo. Ou seja, sem uma justiça prática na vida diária, né, daremos oportunidade para o adversário nos atacar. Só aceitando aqui a chegada do... Ah, caiu a conexão do Valdeci. Caiu. Tá me ouvindo bem, Valdeci, agora? Tô sim, pastor. Sem querer eu apertei o botão de desligar. Eu pensei que desligou, mas já liguei rapidinho. Não, maravilha, tudo certo. Tá, então isso aqui, gente, é algo pra gente pensar com carinho. Tá? Pra gente meditar nisso. Tá? A posição moral que nós, como homens e mulheres de Deus, adotamos para a nossa vida perante a sociedade, perante os outros irmãos, tá? E essa ideia de que sem uma justiça prática na nossa vida diária, no cotidiano, no dia a dia, nós estamos dando oportunidade para o adversário nos atacar. Tá? Sem essa couraça da justiça, nós estamos vulneráveis. Deu para entender? Sem essa proteção, nós estamos vulneráveis. Então, a prática da justiça, por parte do cristão, é fundamental. Tá certo? Vamos lá. Vamos avançando aí. Vamos falar agora sobre calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Para o soldado era fundamental ter boas sandálias ou bons sapatos. Por quê? Porque a sandália ou o sapato, o calçado,
né? Ele trazia firmeza, equilíbrio, né? E permitia também a agilidade nos movimentos. Você já usou algum tênis, algum chinelo, que você tinha que andar com todo o cuidado do mundo porque escorregava? É horrível. Não te dá firmeza, não traz equilíbrio e você não consegue ter agilidade. Se precisar correr, é engraçado que a gente vê a criançada quando quer correr e tá de chinelo, a primeira coisa que faz é tirar o chinelo ou deixar o chinelo para trás, né? O Havaianas da vida, aí deixa o chinelo e sai correndo, né? Quando apronta ou quando tá correndo de alguém ou de um cachorro, sei lá, se der tempo, tira o chinelo, coloca, pega na mão e sai correndo, ou deixa o chinelo e vai embora. Então, o calçado para o soldado era fundamental, né? Para ele ter essa firmeza, esse equilíbrio, essa agilidade nos movimentos. Pois os inimigos no campo de batalha faziam o possível para derrubar o soldado. Porque derrubando o soldado, ele estaria totalmente vulnerável e seria ali destruído. Então o inimigo quer nos derrubar a qualquer custo, para depois nos destruir. Primeiro vem a queda, depois a destruição. Por isso temos que estar firmados, né? Ter essa firmeza com o que Paulo chama de evangelho da paz, calçado os pés com o evangelho da paz, tá? Isto é, você ter a sua vida firmada na palavra de Deus, ter a sua vida alicerçada na palavra de Deus. Não tem receita miraculosa aqui, não tem uma fórmula complexa, é muito simples. É muito simples para ter firmeza, equilíbrio, ter a vida firmada na palavra de Deus. Simples assim, tá? Esse é o conselho de Paulo aí. Ô, Thiago, falta 3 minutos. Ah, tá. Então eu vou finalizar. Obrigado, tá, Gabi, por avisar. Eu vou finalizar e a gente volta falando ainda, só para finalizar sobre o calçado e depois a gente vai para o próximo item da armadura, tá bom? Vou finalizar aqui então. A gente já eu vou mandar o link lá no WhatsApp para vocês, tá certo? Vou finalizar aqui. Quem estiver assistindo pelo Facebook pode, como eu sempre oriento, né, passar um pouquinho aí, adiantar um pouco. Vou pedir licença aqui que eu vou precisar escanear o QR Code, pode balançar um pouco aqui a tela.
Vamos lá, meu povo! Estava procurando ali o livro, realmente não achei. Aí eu vou tirar foto e mandar para vocês no grupo, tá bom? Vamos lá. Ah, tá jóia, irmão Marcos. Tá jóia. Bom, Marcos mandou mensagem aqui, falou que tá lá no Facebook. Deus abençoe, irmão Marcos. Vamos lá. Voltando aqui então, gente. Concluindo aqui a ideia do calçado, né, da sandália. Calçando os pés na preparação do evangelho. Deixa eu só permitir aqui a chegada do Isaac. Pronto. Muito bem. Aí eu apresento novamente o comentário para vocês, tá? Uma citação de Stott novamente. E ele vai dizer o seguinte: a obra missionária é como um par de sandálias que foi dada para a igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tornar conhecido o ministério do Evangelho. Então, fica aí essa citação de Stott sobre calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. E agora nós vamos falar sobre o escudo da fé, tá? Tomando sobretudo o escudo da fé. Aí a gente está falando de uma arma de defesa, tá? Nos tempos bíblicos, todas as nações utilizavam escudos para travar batalhas, porque era um meio de defender, né? De se defender no momento das lutas, das batalhas.
E aí eu cito Douglas, que ele diz o seguinte, Douglas, 2016, página 85. Douglas aqui é um dicionário que inclusive eu indico muito, acho que muitos alunos já compraram esse dicionário bíblico, que é o dicionário bíblico chamado J.D. Douglas, tá? Ajuda muito, 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 muito mesmo. Deixa eu ver se ele tá ali. Vou mostrar para vocês. Vou pedir licença só para pegar esse comentário e mostrar para vocês, tá bom? Dá licença, vou me levantar aqui. Vou mostrar aqui, ó, para vocês, tá? J.D. Douglas. Muito bom. Vou mostrar aqui no Facebook. Há um dicionário bíblico aí, ó. Aqui. Muito bom. Ah, me ajuda bastante. Então, Douglas, ele diz o seguinte, sobre o escudo da fé. Os soldados geralmente usavam escudos revestidos de couro. Tá? Era comum utilizar nos escudos óleo, né, para que o couro não estragasse e para que as partes de metal não enferrujassem. Quando o escudo era danificado, o soldado se certificava de consertá-lo rapidamente. Assim, ele estaria sempre preparado para a próxima batalha. Então, ó, vamos pegar direto aqui, ó, na fonte 83. Aqui, ó. 83, ele fala exatamente disso. Não sei se vai dar para vocês verem. Acho que não, né? Aqui no Facebook, a armadura de Deus, ó, página 83, 82, 83 aí, tá? Dicionário muito bom, ajuda bastante, 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 bastante. Agora, vamos avançando um pouco aí. A gente falou dessa parte literal, né? Sobre o escudo, a importância dele, como os soldados se preocupavam em manter sempre o escudo ali cuidado, né? Pois era exatamente aquilo que os protegeria durante a batalha. Agora vamos pegar a aplicação disso. Vamos ver o que Paulo está querendo falar sobre o escudo, o símbolo que ele tem. A fé é o escudo da fé, certo? Então a fé capacita o cristão a se apropriar das promessas de Deus em tempos de batalhas, em tempo de angústias. Existem períodos, situações, adversidades que sobrevêm na nossa vida, para pessoas que estão próximas a nós, na nossa casa, que você só vai conseguir ver uma saída pelos olhos da fé. O escudo era a arma de defesa que servia para proteger, né? E em tempos de angústia, em tempos que você não encontra uma saída, a fé, ela é capaz de fazer você, capacitar você a tomar posse das promessas de Deus, mesmo em meio a essas adversidades, a essas batalhas, a essas lutas. Essa é a ideia de Paulo. E aí, ele vai falar sobre o capacete da salvação. O capacete da salvação. Tá?
Tá? Tomai também o capacete. Aí ele vai, capacete igual salvação. Tá? Deixa eu desativar o WhatsApp aqui. Deixei ele ligado. Eu mandei o link para vocês, mas deixa eu desativar aqui, senão vai ficar chegando mensagem. Pronto. Tomai também o capacete da salvação. Eu digo o seguinte: Satanás deseja atacar a mente do ser humano a todo momento. São as setas, os dardos inflamáveis do maligno. Esse item, portanto, da armadura se refere a uma mente controlada por Deus. O que Paulo está dizendo é: cuidado com a sua mente, né? Proteja os seus pensamentos. Em uma outra carta que ele escreve, ele vai dizer assim: pensai nas coisas que são do alto e não apenas nas que são da terra. Por quê? Fazendo isso, você protege os seus pensamentos. O capacete da salvação é fundamental, gente, para todo cristão. Para que todo cristão tenha uma mente controlada por Deus e não venha ceder às artimanhas do adversário. Então esse item da armadura é fundamental. Tá? E aí eu faço uma citação de Wisber. Tá? Também eu tenho ele aí. É um comentário de 6 volumes. Tá? Muito bom, por sinal, também recomendo. Tá? Também recomendo fortemente aí que você adquira essa obra. Tá? É uma obra para a vida. Não é um livro que você vai pegar e vai ficar lendo, porque é um comentário bíblico. Então, como que você usa um comentário bíblico? Deixa eu aproveitar e explicar aqui. Você está estudando um texto, exemplo, Lucas capítulo 15. Você começou a estudar lá as parábolas de Lucas capítulo 15. A parábola do filho perdido, da ovelha perdida, da dracma perdida, e não está entendendo. Aí você vai num comentário bíblico, vai ter lá um comentário sobre essas parábolas. Tá? É assim que você usa um comentário. Você não pega o comentário e fica lendo como você lê um livro normalmente. Tá? Então eu cito aqui o Wisber, uma citação também interessantíssima, e eu digo o seguinte: em todo lugar que Paulo ministrava, ele sempre ensinava aos crentes recém-convertidos as verdades da palavra de Deus. E o Wisber diz o seguinte: e era esse capacete que os protegia das mentiras de Satanás. A pessoa que estuda a Bíblia não se deixa enganar com facilidade. O grande propósito do capacete, portanto, está ligado diretamente à salvação. Paulo ele vai falar muito sobre isso. Tem uma ideia bíblica que nos exorta, nos alertando a não ser levado por qualquer vento de doutrina. Tá? Quem é levado por esses ventos de doutrina? São pessoas que não têm uma base, tá? Que a sua mente, os seus pensamentos não estão protegidos, não estão blindados, né, pela palavra de Deus, não estão firmados na palavra de Deus. Quer falar, Valdeci? Sim. Ô, Fala pastor, aí.
quando o senhor fala que não está firmado na doutrina, as coisas, a gente pode entrar no mérito aí, no quesito aí dessas igrejas grandes aí, onde só fala de dinheiro, que isso e aquilo, porque esse povo arrebata muita gente, né? Mas eles só vão na intenção de receber algo. E na maioria das vezes que recebe também nunca mais volta, né? Eu estou falando de igreja universal, falando entre outras igrejas aí que só prega a prosperidade. Hoje mesmo eu conversava com meu pai a respeito de uma igreja que a gente começou a frequentar, só que a gente era católico e a gente era da fonte da vida. E aí eu estava encaçapado, eu comentei com meu pai, falei, pai, que nem diz a palavra, né? Aquele que não é contra, né? Que está ajudando, né? Como diz a escritura. Aquele que não é contra nós é por nós. Aí, tipo assim, a gente entrou na igreja e a igreja, literalmente, ela arrebata todo mundo. Ela arrebata todo mundo. Só que a igreja é assim, ela vem como tá e fica como tá, entendeu? Ela não te força uma mudança, mas aí vai da pessoa querer realmente conhecer. Foi aonde a gente veio parar na Assembleia, entendeu? Pode dizer isso um vento de doutrina, talvez, que não está alicerçada, ou não? Eu colocaria que, primeiro eu entendo o que você quis dizer. De fato, nós temos denominações que trabalham um determinado assunto. Exemplo, existem denominações que trabalham a cura. Eles pregam sobre cura, falam sobre cura, e o forte deles, o assunto principal, vamos dizer assim, o assunto que domina, que predomina é a cura. Existem igrejas que falam sobre libertação. Outras, como você citou, dá um foco maior sobre as questões financeiras. Eu digo que cada igreja com a sua particularidade, a gente precisa tomar cuidado para não achar que o evangelho se resume a isso. Ou achar que fora disso não existe evangelho. Tá? Esse é o grande cuidado que a gente tem que tomar. E aí, eu acho que, falando de modo geral, Valdeci, o que precisa ter a atenção redobrada é quando se fala, se prega o que a Bíblia não diz. Tá? Quando se começa a inventar coisas para atrair pessoas. Sempre existe uma coisa nova sendo feita para que pessoas continuem chegando. Então, ventos de doutrinas, né, significa também essas invenções, essas pregações que a Bíblia nunca falou sobre. Tomar esse cuidado redobrado. Então, se alguém frequenta um lugar que tem sido pregado aquilo que a Bíblia não diz, aí tem que tomar muito cuidado, né? E eu diria que sem nenhuma reserva, não deve ficar num lugar desse. Muitos lugares, sem citar aqui nomes, servem como uma porta de entrada. Muitas pessoas passam por lá, têm um encontro com Jesus e aí decidem seguir a caminhada em um outro lugar. Então, agora, o que não pode é permanecer num lugar que prega aquilo que a Bíblia não diz, né? Que força para poder
conseguir algum resultado. E às vezes por falta de conhecimento a pessoa fica lá mesmo e complicado, né, pastor? Esse negócio de vassoura que varre a sujeira, o óleo do Jordão, não sei o que, isso que dá medo, né? Porque estão despregando, né, o que Jesus pregou, né? Mas, enfim, a porta de entrada é isso aí, né, pastor? Tem como escolher, né? Verdade. Tá, então, o capacete da salvação, gente, é fundamental o entendimento dele, tá? Porque diariamente, constantemente, nós estamos sendo atacados, bombardeados por setas do maligno, por, como o próprio Paulo usa uma linguagem, né? Dardos inflamados do maligno. O que é isso? Vou tentar dar um exemplo prático aqui, né? É um pensamento ruim que vem na cabeça, né? E aquilo abate a pessoa de tal maneira que você percebe que não é normal. Há algo de espiritual nisso, né? Tem dardos inflamados, tem setas malignas que é tão forte que deixa a pessoa com uma dor de cabeça terrível. E você percebe que aquela dor de cabeça não é comum, não é normal. Não é uma enxaqueca qualquer, não é uma dor de cabeça qualquer. Geralmente a pessoa vai tomar remédio e não vai passar. Por quê? Porque é um dardo inflamado. É uma seta do maligno, né? Tentando atingir os nossos pensamentos. Porque aquilo que a pessoa pensa, né, quase sempre vai determinar a maneira como ela vai agir, como ela vai resolver as coisas. Quase sempre, para não dizer sempre. Tá? Porque tudo está aqui, ó. Tudo está aqui. Por isso que Paulo diz que Cristo é o cabeça da igreja. Porque é a cabeça que dá o comando. Então, no nosso corpo, a cabeça é quem está no controle de tudo. Por isso, temos que proteger. E como proteger os nossos pensamentos, a nossa mentalidade, né? Tendo um contato diário, constante, né, com Deus. Como eu citei para vocês a fala de Paulo para uma outra igreja, pensai nas coisas que são de cima. Ele vai falar para a igreja que estava em Colosso e não apenas nas coisas que são de baixo. Colossenses capítulo 3, Paulo vai falar isso. Então você blinda a sua mentalidade e desenvolve uma mente de Cristo meditando na palavra. É aquele arroz com feijão que funciona, meditando na palavra, orando, né, tendo um devocional com Deus. Assim você vai blindando a sua mente. Tá? E por fim, nós temos uma arma agora de ataque, tá? Que é a espada. Tá? Ô, Thiago, eu posso fazer um comentário antes de entrar? Claro, por favor. Você falou aí de dados, né, das setas malignas. Eu lembrei de um caso que a gente tinha uma jovem, uma adolescente aqui na igreja. Sim. E ela era bem perturbada pelo inimigo. Ela se cortava, tentava suicídio. E sempre que ela tinha alguma crise, ela chamava a gente. Às vezes eu ia sozinha, às vezes eu ia comigo. E toda vez que a gente saía de lá, eu sempre fazia questão de, até antes de entrar na minha casa, de orar. Isso. Porque, assim, é uma batalha espiritual muito grande. E a gente tem que tomar cuidado para que não atinja até os nossos próprios filhos, não atinja até as crianças, né? Uma vez eu lembro até que eu estava conversando com o Marquinhos, e ele falou para mim que os filhos dele tinha acontecido vários casos, às vezes ele chegado no culto assim, onde foi uma benção mesmo, e do nada a criança dele ficar doente. Olha. Ele falou até uma vez que a filhinha dele chegaram do culto, a menina começou uma tosse do nada, falou que teve que levar a menina até o hospital, daí disse que chegou lá, também do nada passou. Então, sabe assim, que é uma coisa maligna, né? Sim. Sim. Olha, Gabi, eu agradeço muito
a sua participação muito pertinente, muito mesmo. E é um fato, tá? É um fato. Tem ambientes que a gente chega que a primeira coisa que você tem que fazer quando sair dali é orar realmente, tá? Você percebe que é um ambiente difícil, pesado, e você tem que orar repreendendo. Por quê? Porque aí o adversário vai tentar algum tipo de retaliação, tá? E aí você precisa estar aí com a armadura para não sofrer esse tipo de ataque, de retaliação. Tá? Muito bem colocado, agradeço muito a participação. Né? E situações que a gente vai orar por alguém, terminou, né? Saiu do lugar onde estava, da casa, entrou no seu carro ou saiu, ora, nem que seja em pensamento, repreende, tá? Repreende toda seta, todo dardo inflamável do maligno, toda investida do adversário. Muito bom. Então, para a gente concluir aqui a armadura, tá? Tem agora uma arma de ataque, que é a espada, que Paulo chama de espada do Espírito. A espada, gente, é interessante que é a arma mais frequentemente mencionada na Bíblia. Tá? É a arma, e é uma arma de ataque, mais mencionada na palavra de Deus. A espada é uma arma ofensiva que Deus nos dá. O escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, compara essa espada com a palavra de Deus. Uma espada material transpassa o corpo, atinge a pessoa, mas a palavra de Deus transpassa o coração e é capaz de mudar a vida do ser humano. Tá? Essa espada do Espírito, mencionada por Paulo, ela é viva e eficaz. Uma espada material pode matar, sim ou não? Tem o poder de matar. Né? Enquanto a espada do Espírito ela é capaz de curar feridas e fortalecer pessoas. Tá? Então, essa aí é o último item da armadura que Paulo menciona, a espada do Espírito. Tá? É comparado aí facilmente com a palavra de Deus, que também, veja, eu faço esse comentário para a gente concluir, como os assuntos se repetem, né? É a palavra, gente, é a palavra de Deus novamente, que vai nos proteger, que vai nos guardar e que vai inclusive ser uma arma, né, que Deus, o próprio Deus nos dá para não só nos defender, como Jesus fez no deserto, venceu o tentador, o inimigo, as tentações pela palavra. Também está escrito, Jesus, ele usou, né, para combater as investidas do adversário, mas ela também serve, quando usamos de maneira adequada, para curar feridas, fortalecer pessoas, trazer vida, né? Trazer esperança para as pessoas. Tá certo? Então nós vamos finalizar por hoje. Semana que vem nós vamos para o capítulo 4 e vamos falar sobre Colossenses. Tá? Aí Colossenses é mais rápido, a gente já consegue avançar bastante aí na matéria, tá? Tem alguns assuntos aqui em Colossenses interessantes, né? Como, por exemplo, Cristo ser apresentado como o primogênito de toda a criação. A gente vai entender isso. Muitas pessoas confundem, têm dificuldade de entender aqui, tá? E talvez, se der tempo, a gente fala também sobre
Filemon, tá? Filemon também, sensacional, uma história tremenda, tremenda, tremenda a história de Filemon. Filemon dá uma pregação muito bonita, tá? A história de Filemon dá uma pregação muito bonita, tá? Deus abençoe vocês, muito obrigado, obrigado por acompanharem, Deus abençoe, até a próxima aula, se Deus quiser. Um abraço, tá, gente? Tchau, boa noite. Tchau, tchau, Gabi, tchau, tchau. Finalizando aqui. Deus abençoe Valdeci, Deus abençoe Isaac, Deus abençoe irmão Marcos, Deus abençoe todo mundo aí. Um abraço, tá? Finalizando aqui. Deus abençoe irmão Marcos, que está acompanhando aí pelo Facebook. Sentimos falta do Senhor presencialmente. Um abraço, fica com Deus. Deus abençoe todos vocês que acompanharam essa aula. Semana que vem a gente se encontra. Fica com Deus, tá? Tchau, tchau.